Boa tarde a todos. Uma alegria tê-los aqui em nossa companhia. Sejam muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Sejam igualmente bem-vindos os nossos amigos, os nossos irmãos que nos ouvem, que nos assistem pela rádio e pela TV Comunhão. Na tarde de hoje, às 17 horas, essa tarde ainda ensolarada, ouviremos Daniela Migliari nos falando sobre a infância espiritual. E convido a todos a que nos aproximemos um pouquinho mais, aqueles que desejarem, ficarem um pouquinho aqui mais próximos de nós. E a parte expositiva da Daniela levará 30 minutos, ela falando sobre o tema, e após esses 30 minutos ela responderá perguntas que serão direcionadas a ela, portanto fiquem à vontade. Temos aqui os nossos incansáveis voluntários da DAO, muito obrigado mais uma vez, que sempre nos apoiam, nos ajudam nessa tarefa, de recolher as perguntas. Então sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos e gostaria de convidar a todos que nos unamos em pensamento, em vibrações e em emoções nesse momento ao campo de trabalho, ao campo de amor, ao campo do Cristo. Agradecendo pela possibilidade e pela predisposição que nos toma o coração nesse momento, pelas reflexões que sempre nos trazem positivas inquietações, que dizem respeito aos nossos desafios de vida, que invariavelmente nós enfrentamos. Estamos matriculados numa escola e nessa escola precisamos vivenciar essas lições e ficamos felizes pelas oportunidades que temos de conversar um pouco, de trocar ideias, reflexões sobre tudo aquilo que nos diz respeito, ancorados e alicerçados pelos princípios da doutrina espírita e, sobretudo, pelo amor do nosso Pai. Envolvidos por esse campo tão especial, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e passamos a palavra nesse momento a Daniela. Okay. Boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Bom, quero agradecer a todas as presenças aqui, também aqueles que estão acompanhando pela internet e por toda a força, da família, da própria família na Comunhão Espírita também, que possibilitou essa palestra aqui no dia de hoje. Nós vamos conversar sobre a infância espiritual. Num primeiro momento, a gente pode achar um pouco estranho, achar que a gente está falando das crianças especificamente, mas eu estou falando daquela infância espiritual que a todos habita. E a gente vai ver que em alguns momentos, Allan Kardec, na codificação espírita, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, já fez menções a essa infância espiritual. Então, até para que haja uma contextualização dentro da nossa doutrina, eu fiz uma retirada aqui do Livro dos Espíritos de 4 perguntas que a gente vai inicialmente percorrer, só para que a gente possa se localizar dentro da doutrina. Então, começando pela questão 114, os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos responderam. Essa pergunta foi feita por Allan Kardec e os espíritos responderam. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, não é algo externo que vai fazer com que a gente modifique a nossa situação perante nós mesmos e perante a vida. Vem sempre de um esforço, de uma intenção, de uma decisão e de uma escolha interna, esse movimento de ascensão ou o movimento de estacionar, que também temos essa opção, Vamos lá. Na 115, Kardec continua a perguntar: dos espíritos,
Uns terão sido criados bons e outros maus? E assim responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Eles não têm conhecimento, eles não têm informação, são ignorantes, né? A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Essa pergunta ainda continua, mas eu foquei nessa parte especificamente. Então fica claro aí para a gente que ninguém nasce bom ou mal ou predestinado. Nós nascemos crus. Nós nascemos simples e ignorantes, como uma folha em branco que a gente vai ensaiando, escrevendo, experimentando e aprimorando esse caminhar. E a cada um deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los, né, e de fazer-nos chegar à perfeição, chegando perto de Deus. E aí Allan Kardec segue curioso, então ele tem uma pergunta, desdobramento da 115 a 115A. Então, segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrer das diferentes fases da vida? Kardec, ele sempre é muito claro, ele vai sempre apertando um pouquinho mais para aumentar a nossa percepção da onde ele está querendo chegar. E os espíritos respondem: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. O seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Quando ele diz que a vida tem termo, é que ela tem fim, ela acaba, a vida material. Ao passo que a vida dos espíritos segue pelo infinito. Então, aí fica claro nessa pergunta que essa analogia da infância espiritual nos auxilia muito e ela vai muito além. E essa é a proposta que eu quero fazer para vocês aqui hoje, que vocês saiam daqui com essa compreensão da infância espiritual de nós próprios e das pessoas que também nos cercam, que passam pelos mesmos processos. Então, dessa maneira, vocês vão ver que ferramenta excelente para que a gente possa compreender o nosso próprio tempo e o tempo do outro. Tá bom? Então, vamos lá. Ele diz aqui que a criança rebelde, aquela que resiste, se conserva, ou seja, ela perde movimento, ela para de caminhar, ela se conserva ignorante e imperfeita. Por quê? Porque ela está resistindo entregar-se ao aproveitamento, né? O aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade diante da vida. Então, vamos ver como é que isso segue. Na 116, ele pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E os espíritos respondem: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Então, leve o tempo que levar, todos vão evoluir. Alguns estacionados, a vida vem, puxa de uma forma ou de outra, e a gente segue nessa carreira evolutiva. E aí a gente tem a pergunta do Livro dos Espíritos, ainda finalizando: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Mais uma referência à infância espiritual vem aí, gente, olha. Eles dizem: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então, outra vez eles fazem referência à nossa resistência e
a nossa docilidade. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso, que, obviamente, ser dócil é uma escolha. Quando vira uma imposição, a gente perde o livre-arbítrio. Por isso que a gente sempre tem essa possibilidade de resistir, de estacionar, mas aos poucos a gente vai percebendo que conforme a vida segue, a gente vai percebendo que quanto mais a gente confia, quanto mais a gente percebe que por meio das dores a gente tem imensos ganhos, imensas conquistas, a gente vai sim confiando um pouco mais. E essa confiança, de alguma forma, se traduz também nessa docilidade. Numa outra literatura da codificação espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 5, o capítulo 12 refere-se ao tema Amai os vossos inimigos. Tem uma outra citação. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. A gente sabe que com determinadas pessoas, que com determinadas figuras históricas, em determinadas situações, é um pouco difícil para a gente aceitar esse entendimento, né? Mas quando a gente confia na amplitude da vida, na sabedoria de Deus, e a gente realmente começa a acreditar que aquele mesmo amor que nos habita também habita todas as pessoas, a gente começa a perceber que a própria vida se encarrega de educar. Muitas vezes a gente se preocupa pelos nossos filhos, muitas vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. A gente às vezes, poxa, como é que aquela pessoa pode sair impune dessa situação? E a gente quer realmente, né, provar que eles são maus e que nós somos os bons. Mas aí é mais uma faceta da nossa infância espiritual se manifestando. Porque conforme a gente vai se entregando para essa certeza de que a vida educa e que ela própria se encarrega desses movimentos, inclusive em nós mesmos, a vida vai ficando bem mais leve, bem mais suave. Então a gente vai seguir aqui um pouquinho adiante. Tem uma última referência que eu trago para vocês, da Joana de Ângeles, do livro Liberta-te do Mal, página 169, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Quando o ser humano atinge a maturidade psicológica, os seus atos caracterizam-se pelo equilíbrio, honradez e dignidade, confirmando o seu estado de evolução, que o diferencia do biótipo, ou seja, das pessoas comuns, que ainda transitam na infância do conhecimento de si mesmo. A Joana de Ângeles às vezes fala dessa forma mais complexa, mas traduzindo em miúdos aqui, ela diz algo muito importante, que essa infância espiritual ela está intimamente relacionada ao conhecimento que nós temos de nós mesmos. E o caminho para amadurecer nesse quesito é realmente a gente se dedicar ao nosso autoconhecimento, a entrar em contato com o nosso tempo evolutivo, assim como ele é, sem fazer vista grossa, admitindo os nossos momentos evolutivos ainda, né, que muitas vezes estão se manifestando em desequilíbrio, que muitas vezes se mostram realmente, né, com os pés bem no chão, às vezes de joelhos, às vezes cometendo agressividades, às vezes falando impropérios, muitas vezes nos maltratando e aqueles com quem convivemos, né, julgando a torto e direito. Mas sim, é esse tempo mesmo, é com ele que a gente tem que conversar, é com esse lado que a gente vai crescer e amadurecer. Bom, agora eu vou fazer para vocês uma proposta de assistir um vídeo, que é a Infância Espiritual, onde eu trago um pouquinho dessa compreensão num texto que desenvolvi
para que vocês possam dar esse mergulho junto, para a gente compreender um pouquinho mais essa proposta, tá? A infância espiritual. A vida é um aprendizado. A Terra é um planeta escola. Estamos aqui para aprender. São muitas as máximas a nos lembrar de que o propósito básico da vida é evoluir. No entanto, todos nós, ainda que por breves momentos, seguimos um sentido diferente desta programação inicial. Estacionamos. Diante de algum obstáculo, escolhemos parar ou simplesmente estagnamos em alguma manifestação inconsciente de nossa infância espiritual. E o que fazemos diante de uma criança que ainda não aprendeu a engatinhar, a andar, a falar? Nós a condenamos? Nós a julgamos incapaz? Sentimos-nos superiores a ela? Claro que não. Nós olhamos para as crianças em processo de aprendizagem com ternura e confiança na vida. Simplesmente sabemos que chegará o dia em que um passo antecederá outro, em que a fralda amanhecerá seca, em que a noite inteira será dormida, em que a frase será perfeitamente pronunciada. É só questão de tempo. Por que não aplicar essa mesma ternura à manifestação de nossa infância espiritual e à dos outros? Mas trata-se de um adulto consciente, retrucamos. Porém, os assuntos do coração, da dor, dos traumas, mesmo o mais experimentado dos homens, guarda em si conexões diretas, ainda que inconscientes, com a sua criança ferida. Isso não quer dizer que alguém que manifeste um determinado aspecto infantilizado seja terminantemente menos maduro do que outra pessoa que já não sofre com o mesmo tema. O ser humano, em suas ricas e infinitas manifestações, possui matizes mil de personalidade. Por isso, a ineficácia das comparações entre uns e outros. Um condenado por um crime qualquer, por exemplo, pode ter desenvolvido uma grande humildade, mas ainda assim não ter a paciência amadurecida. Tem certamente uma programação didática diferente da minha. Não há sentido algum, portanto, em comparar, medir, julgar. Cada pessoa tem a sua proposta acadêmica como que gravada na consciência. O caminho a ser percorrido por cada um é único e intransferível. Julgar esse roteiro é, portanto, tão ineficaz quanto indesejável. Ao nos depararmos com a impaciência alheia, a teimosia, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, lembremos: eis a infância espiritual deste irmão, que eu possa servir de instrumento para ele seguir em frente. Que eu me abstenha de condenar, apontar, ferir. Que eu seja a mão que ergue, a palavra que anima, o olhar que estimula. Que eu tenha profunda admiração por seu processo de aprendizado e reconheça que este não é melhor nem pior do que o meu, apenas diferente. Que eu o observe com a mesma doçura que lanço à criança que aprende a caminhar, porque eu também, certamente, tenho questões a amadurecer, equações a solucionar, verbos a conjugar, respostas a encontrar, teses a dissertar. Quando não temos êxito na escola, ficamos de recuperação para sermos reavaliados. Se ainda assim não der certo,
repetimos de ano para revisitar, uma vez mais, a lição ainda não apreendida. Porém, não retrocedemos nunca, nem voltamos para uma série anterior. Apenas estacionamos. Neste lugar, aguardamos que a vida lance novamente as perguntas que nos estimularão a desenvolver e expressar a resposta esperada. Uma vez respondida, a etapa é superada e voltamos a caminhar. Retomamos o nosso movimento ascensional. E a vida, como excelente mestra que é, amorosamente nos lança novas outras interrogações. E assim vamos fluindo, de pergunta em pergunta, de resposta em resposta, galgando os níveis da nossa programação evolutiva. É a ânsia da vida por si mesma, conduzindo-nos rumo à excelência, nos degraus da maturidade espiritual. Gratidão, ó Pai, pela fantástica escola da vida. Bom, essa ideia de infância espiritual, quando a gente se coloca diante da vida e a vida sendo uma escola, a gente começa a perceber que tudo que vem para a gente, de doce, de amargo, né, de complicado, de prolongado, de rápido, tudo tem uma função didática. A família em que eu nasci, a mãe e o pai que eu tive ou que eu não tive, os relacionamentos que eu estabeleci, a profissão que eu escolhi, os filhos que eu tive ou que eu não pude ter, enfim, as pessoas que a gente pelo caminho foi perdendo, entre aspas. Enfim, cada historinha dessa, cada encontro desse, se torna aí uma matéria a ser estudada. E as maiores delas estão sempre dentro de casa, ou na família em que nascemos, ou na família em que formamos. É lá que estão os nossos maiores aprendizados. Também na vida profissional, também em várias outras expressões, é claro. Mas a gente sabe onde cala aperta, né? E, em geral, é com o próximo mais próximo, a começar de nós mesmos. Muitas vezes nós somos muito impiedosos com a gente, muitas vezes a gente se trata muito mal. E como é que eu vou passar, né, doar amor, como é que eu vou expressar carinho com os outros lá fora, se comigo mesma eu acabo sendo muitas vezes um carrasco, eu acabo me destratando e não tendo exatamente o tipo de amor que realmente poderia construir. E como que esse amor pode também não virar uma autocondescendência e eu comece a passar a mão na minha própria cabeça e deixar também as coisas só do meu jeito? É complicado, né? Então a vida está lá, sempre nos cutucando com os episódios do dia a dia, com as nossas emoções sinalizando como que a gente está se posicionando nesse ambiente, e como que a gente precisa realmente se portar diante de nós mesmos para que tenhamos essa coerência com as pessoas também. Então, quando a gente compreende a nossa própria infância espiritual e a gente entende, poxa, é o que eu consegui fazer nesse momento, é o que eu dei conta de reagir. Eu quero melhorar, eu quero ser mais amorosa. Ainda não estou dando conta, mas numa próxima eu vou me vigiar. Então, a gente mantém esse olhar para a gente mesmo, exercendo conhece-te a ti mesmo diário, se avaliando, se percebendo, se questionando, mas também fazendo dessa reforma íntima algo leve, algo que possa ser feito sem aquelas projeções irreais, sem aquela visão de que, poxa, eu tenho que ser um espírito superior aqui e agora. As coisas não são bem assim, a gente vai chegar lá. Existe essa programação evolutiva, a gente está aqui, de acordo com a doutrina espírita também, porque nós fizemos uma programação de estar exatamente nesse país onde estamos,
Podemos nos mudar, podemos passear por aí, podemos, mas nós seremos sempre brasileiros, né? Então, é um momento muito desafiador para a humanidade. É um momento em que a gente tende a projetar lá fora toda a nossa frustração, toda a responsabilidade pelos problemas do mundo, e aí a gente perde poder. A gente transfere lá para fora o que precisa estar aqui dentro. A nossa autorresponsabilidade. Agora, conforme a gente vai se dando conta do tamanho, do quanto somos co-criadores da nossa realidade, essa consciência ela é muito grande. Ela quase que nos esmaga. Então, aos pouquinhos, a gente vai fazendo isso, momento a momento, estudando, praticando e vendo que se agora, nesse exato momento, eu posso ser mais amorosa comigo mesma, eu posso dar uma resposta diferente para o meu marido, para os meus filhos, como é que eu vou reagir diante de uma birra ou de alguém que bateu no seu carro sem querer por trás? Como é que eu vou sair desse carro agora, nesse momento? Né? Como é que eu vou, enfim, acordar e ir para o meu trabalho? Como é que eu vou lidar com um copo de suco que meu filho derramou na mesa? Enfim, é momento a momento. Não tem assim, vou traçar um plano e vou atingir a perfeição. Isso não é algo que não dá para fazer. Isso é algo que a gente vai de verdade, né, lidando a cada momento. E conforme eu vou sendo mais compreensível com a minha própria infância espiritual, eu começo a ter isso para dar para o outro também. Quando eu vejo o outro tendo um momento mais difícil, tendo um momento de raiva, eu começo até a ser solidário. Eu falo, opa, eu sei, calma, vamos respirar. Porque quando a gente consegue se preencher desse amor, o como a ti mesmo que Jesus nos convida é ame ao próximo, como a ti mesmo. Embora na frase essa expressão vem depois, eu sempre repito isso nas minhas falas. O como a ti mesmo, ele parte de um lugar anterior. Começa dentro. E aí eu tenho algo a transbordar. Fora também, esse contato acontece, é claro, a gente vai aprendendo também de fora para dentro. Mas a coerência nos nossos atos, ela vem principalmente quando eu consigo me tratar também com gentileza, com a compreensão de que é o meu momento evolutivo, que eu quero melhorar, eu tenho foco, eu tenho objetivo, eu tenho o meu farol, que é Jesus, que é o exemplo de Jesus, que por mais distante que nos pareça, ele deixou algumas pistas muito importantes para a gente, de como reagir, de como se portar diante da vida. Então, nesse caminhar, a gente vai fazendo essa visão dessa infância espiritual da gente mesmo e também observando o próximo dessa maneira mais indulgente, mais amorosa. E, bem, acho que a gente pode passar para as perguntas. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês para que a gente possa, na verdade, um bate-papo, né? Cada um de vocês que quiser pode chamar o nosso voluntário, que ele pode anotar algumas perguntinhas, porque a troca fica muito mais rica se a gente puder fazer dessa maneira, tá certo? Vamos abrir então para as perguntas. A infância espiritual está diretamente relacionada, vinculada com os planetas primitivos e planetas de provas e expiações? Essa é uma pergunta. Uma vez que a evolução dos planetas e seus habitantes estão diretamente relacionadas, eu acho que a ideia dessa pergunta é fazer uma relação entre essas duas coisas. Certo. Vamos lá. Aqui. Tá ligado? Fala aqui. Isso aqui. Tá. Bom, a infância espiritual está diretamente relacionada, vinculada com os planetas primitivos e planetas de provas e expiações? Bom, essa pergunta eu acho que
Eu nunca tinha parado para pensar especificamente sobre isso, mas depois dos planetas de prova e expiação, a gente tem os mundos de regeneração, né? Que eu imagino que tenha também ainda alguns movimentos. O mal não prepondera mais, mas existem ainda embates internos. Para quem não é espírita, para quem está tendo contato com essas palavras pela primeira vez, eu vou explicar aqui rapidamente. Existem gradações de planetas, né, de acordo com a codificação espírita. Os primeiros planetas seriam os planetas primitivos, e isso, assim, não é algo estático, ele tem várias gradações. Os planetas primitivos são aqueles em que existem as pessoas que ainda estão num estado, né, dos primeiros passos dentro da humanidade, da consciência, do princípio inteligente, como algo que está organizado com raciocínio, com troca, com comunicação, né, com alguns agrupamentos de indivíduos, e isso acontece nos planetas primitivos. O planeta Terra passou por isso já há alguns milhões de anos, e depois, conforme o orbe, o próprio planeta também vai evoluindo, ele também é um ser, né, em evolução, essa vibração se modifica e o planeta entra numa nova ordem, que são os planetas de provas e expiações, que são aqueles planetas onde a gente vai viver as experiências. A gente vai exatamente na lida, na convivência com o outro, nós vamos trocando, nós vamos aprendendo, nós vamos, por meio da reencarnação, né, nos melhorando, e por meio principalmente do relacionamento, vamos aí evoluindo nessa escala evolutiva. Nós estamos agora atualmente vivendo num planeta de provas e expiações, iniciando uma entrada num estágio de planeta de regeneração. E isso acontece ao longo de milhares de anos. Não quer dizer que a gente dizer que nós estamos iniciando um processo de planeta de regeneração, conforme Divaldo Franco nos disse em 2012, que isso teria se iniciado, né? Seria a alvorada desses primeiros momentos, é algo que leva realmente muitos e muitos anos, mas já existem seres vibrando nessa consciência de regeneração, e ela é simples assim: até o momento o mal prepondera sobre o bem, nesses planetas de prova e expiação, tá? Vamos ver aí mal como o não bem ainda, ele está se experimentando. A gente não vai ver o mal como um ente né, demoníaco, diabólico, não. É como algo que ainda está se experimentando em si mesmo e vindo do princípio muito do egoísmo. Porque o egoísmo ele foi também um estágio de evolução para todos nós, para que nós pudéssemos formar o nosso ego, para que nós pudéssemos formar a nossa individualidade, o que é meu, o que é seu, o meu alimento, a minha caverna, a minha mulher, os meus filhos. O egoísmo também foi um degrau nessa escalada evolutiva, ele também teve o seu lugar na nossa evolução, tá? Então, assim, depois dos planetas primitivos, provas, expiações e regeneração, nesses planetas o bem prepondera sobre o mal, mas ainda existe o mal. Nós estamos entrando nessa fase agora. E depois, na quarta, que são os mundos felizes, que também tem N gradações, que são aqueles planetas onde os espíritos já estão numa situação espiritual bem maior. Então, respondendo a pergunta, tirando esse parênteses, a infância espiritual, eu imagino que esteja, sim, bastante ligada a esse momento planetário que nós estamos vivendo. Fica à vontade, pode fazer. Quer fazer a pergunta? Pode fazer. Então tá. Daniela, você pode traçar um paralelo sobre o auto-perdão e a infância espiritual? Olha, a compreensão da infância espiritual, para mim, pessoalmente, foi exatamente a chave que eu encontrei para me perdoar e para perdoar as pessoas que, em algum momento, eu achei que me machucaram. Porque quando você compreende que uma pessoa só está fazendo o que ela está dando conta de verdade, e a gente para de atribuir a ela uma visão de que essa pessoa é má e pronto. Essa pessoa não presta e pronto. Ela é estática, aquela ali não evolui mais.
Isso não existe, gente. Não existe. Mesmo daquelas figuras mais inescrupulosas, enfim, que a gente julga assim, assado, elas também estão encaminhadas. Óbvio que muitas delas ficam mais resistentes, não conseguem fluir nesse movimento evolutivo e, preponderam mais tempo aí e machucam, mas elas todos nós estamos sendo uns para os outros instrumentos de evolução. Nós estamos nos espelhando, a gente está convivendo uns com os outros para que possamos evoluir pessoalmente. Então, quando eu consigo me olhar, que é o auto-perdão, entender o meu tempo evolutivo, poxa, eu fiz uma grande besteira. E aí cada um sabe o que fez dentro de si. Mas foi o que pôde fazer naquele momento, dentro da sua consciência evolutiva. Ou mesmo sabendo que poderia fazer algo diferente, ainda assim as emoções, os quereres, os desejos o levaram para aquela atitude que não era a mais apropriada, digamos assim. Era o seu tempo evolutivo daquele momento. Não houve aquela força para... Não, eu sei que esse é o caminho mais fácil, mas eu vou respirar um pouco mais agora, eu vou segurar e não vou fazer. Então, quando a gente começa a compreender a nossa infância espiritual, a gente nem tem mais a necessidade do perdão, porque a gente entende que era o nosso momento. E isso também acaba se transportando para entender o tempo dos outros. Às vezes, uma pessoa que só consegue se comunicar por meio da agressão ou do grito, a gente não sabe qual que é o tempo dela, qual é o momento dela. A gente não sabe quais são as dores, como que ela foi criada, enfim. Então, a compreensão da própria infância espiritual e da dos outros é uma ferramenta e tanto para nos auxiliar no processo do auto-perdão e do perdão, sim. Próxima pergunta. Então, é o autoconhecimento orientado pelos ensinamentos de Jesus que nos permitirá sair de nossa infância espiritual? Olha, eu tendo a crer, que é o amor. E o amor ele encontrou expressão em outros avatares, em outras religiões, como Buda, como, enfim, outros nomes aí muito importantes e que muitas pessoas do mundo não têm contato com a realidade de Jesus nas suas culturas. Mas o amor não. O amor ele é onipresente, ele está em todas as culturas. Então, eu diria que é o amor. E na minha interpretação ocidental, espírita, no caso, eu me deixo guiar e me deixo inspirar por vários seres, mas com toda certeza Jesus é aquele que, toda vez que eu entro em contato, tudo me sinaliza que ali realmente havia verdade. Ele não tinha uma religião específica, Ele pregava o amor. Então, eu diria que quando a gente se deixa orientar pela regra de ouro dele, que é ao próximo como a ti mesmo, a gente está no caminho certo, está num caminho mais, digamos assim, próximo, porque eu começo a me responsabilizar pela minha própria caminhada. Jesus nos faz esse convite de autorresponsabilização, de que nós é que fazemos o nosso caminho, as nossas escolhas. E muitas vezes a gente tende a culpar o outro, a dizer que é o outro que não está fazendo direito, que é o outro que não está nos suprindo como gostaríamos, que é o outro que não está, enfim, legislando direito, fazendo direito. Eu acho que sim, a gente tem que estar sempre observando, especialmente do ponto de vista material, com relação, por exemplo, ao momento político que a gente vive. Nós devemos, sim, exercer a nossa vigilância, a gente deve, sim, votar cada vez melhor, nos informar bem, a gente deve, enfim, apoiar a imprensa livre para que possa continuar fazendo o seu trabalho de fiscalização, de acompanhamento das coisas, sim, mas principalmente começar dentro da gente uma autorreflexão se eu tenho coerência para exigir o que eu estou exigindo. Se eu tenho coerência
para apontar o tempo todo para fora, ou o que eu posso fazer dentro da minha esfera, aqui, agora, momento a momento. Nós temos muito a fazer, né? Então, essa compreensão da autorresponsabilidade, da gente fazer a nossa reforma íntima todos os dias. Ao parar, passei um pouquinho da mão, putz, perdi a medida agora. Aí eu dou aquela respirada, me acalmo, me pacifico e falo, não, numa próxima eu vou procurar responder de uma melhor forma, eu vou procurar agir com mais consciência. E aí a gente compreendendo essa realidade, que o outro também vive essas pressões internas, o outro também vive essas incoerências, o outro também tem emoções à flor da pele, o outro também está travando as suas batalhas interiores. A gente até se solidariza, a gente se desarma quando a gente consegue iniciar esse diálogo com a gente mesmo. A gente começa a ter mais indulgência. A indulgência é indulce, doçura dentro. Eu começo a me olhar com mais flexibilidade, com mais amor, mas sempre mantendo foco, mantendo a direção de para onde eu quero ir, né? Agora, sim, para mim é Jesus, mas eu creio que o amor seria a palavra que melhor define como compreender a nossa infância espiritual, tá? A próxima pergunta. O que fazer se a infância espiritual do outro te estaciona? Se o companheiro de jornada insiste em permanecer por um caminho com poucos progressos e eu desejo e posso seguir por um outro caminho, como auxiliar esta maturidade no dia a dia sem estacionar a si próprio? Essa pergunta é muito importante, porque todos nós temos os companheiros com quem lidamos, né, com quem convivemos, e são os nossos espelhos mais próximos. Então, é justamente sobre eles que a gente lança toda a nossa frustração e toda a nossa expectativa. Mas acreditem, cada vez que a gente coloca essa pergunta sobre o outro, a gente ainda está projetando a nossa situação interior. Porque é como aquela pedra que cai no meio de um lago, ela causa uma onda. Quando a gente se modifica, é impossível o ambiente em torno não se modificar. E aí eu estou falando daquelas reais mudanças. Não basta ser uma mudança em que eu estou indo para o centro toda semana, estou indo receber passe, estou indo fazer tal coisa, parei de beber, parei disso, parei daquilo. Não. É principalmente a mudança vibracional que a gente sustenta. Se eu estou ali dentro de casa e eu me deparo, por exemplo, com um banheiro cheio de roupa caída no chão, eu vou dar os berros de sempre, eu vou, enfim, estressar. Como é que eu vou lidar com aquilo? Né? Cada um sabe aí, eu estou dando um exemplo bobo, mas cada um sabe de si. Como é que eu estou expressando a minha docilidade? Como é que eu estou expressando a minha maturidade espiritual? Como é que eu estou conseguindo colocar limites? Comunicar como eu gostaria que a casa tivesse arrumada, mas em observando isso, como é que eu vou me comunicar com tranquilidade? Como é que eu vou me comunicar com qualidade e não com culpa e com raiva? Você não faz direito, você não faz assim, você não faz assado. Então, assim, é muito sobre essa vibração, sabe? Sobre a gente se responsabilizar pelos nossos movimentos e não ficar projetando tanto para fora. Agora, existem sim momentos em que a gente se modifica tanto que algumas relações acabam ficando tão distantes e tão diferentes que a própria vida ela toma conta, né? Alguns relacionamentos, sim, acabam pelo caminho, quando a gente escolhe um momento e às vezes o parceiro não quer mesmo, não quer mesmo. E aí o que a gente faz? A gente segue adiante, como possível, né? Nesses casos aí extremos, digamos assim. Mas da minha experiência pessoal é que conforme
a gente vai se autorresponsabilizando e a gente vai se modificando, é bem assim, é muito esperado que o outro perceba isso, e o amor é contagiante. A gentileza é contagiante. A gente começa a tratar um ao outro, o outro fica até sem graça de gritar com você, se você para de gritar, sabe? O outro fica assim, oi, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está tão diferente, nem parece, né? E isso, aos poucos, vai modificando as pessoas, né? E deixa eu ver se eu respondi a pergunta toda. E como que a gente pode auxiliar nessa maturidade no dia a dia? Eu realmente acredito que o melhor exemplo é o exemplo silencioso. É a gente sendo algo novo, a gente sendo esse amor, e ele transforma. Ele nos transforma e transforma todos com quem convivemos, especialmente os nossos filhos, né? Porque ser mãe, ser pai é ser exemplo. Eu, na minha casa, tinha um momento em que a gente se comunicava, todo mundo gritando. Era uma gritaria só. Mais ou menos uns 3 anos atrás, eu falei, não, acho que a gente dá conta de fazer diferente. Vamos dar um jeito de transformar isso daí. Conversei com meu esposo, a gente sentou. E aí, vamos começar a se comunicar sem gritaria? Será que dá? Não, vamos tentar. E a gente começou. Às vezes, num dia que teria, sei lá, 50 gritos, passou para 40. Na outra semana, passou para 30. Quando a gente viu, a gente já estava... Né? Minha sogra que está aqui, quando ela vai contar a historinha para os meninos, está aquela algazarra, e ela vai fazer uma evangelização, primeira coisa que ela faz, ela começa a falar baixinho. Olá, vou contar uma história para você. De repente, todo mundo para e fica olhando assim, prestando atenção. Por quê? É uma quebra vibracional que acontece ali. Então, aos pouquinhos, a gente foi se educando, a gente foi se modificando, e isso dá para fazer, gente. Só que a gente quer tudo de hoje para amanhã. Aí é que não existe. Existe perseverança, existe a decisão, a escolha. Existe a queda também. Às vezes a gente escolhe, a gente decide mudar, aí passa um pouquinho, putz, não consegui fazer. Ai, lá vou eu de novo. Levanta rápido das quedas. As quedas estão aí para a gente cair, levanta rápido e continua. Agora, tem que continuar leve, tem que continuar sem chicote, porque se a gente fica com a culpa, se chicoteando, vira martírio íntimo e não reforma íntima. E isso pode ser coletivo, sim. Pode ser apoiando, pode ser conversando, tomando decisões, momento a momento. Vai chegar uma hora que cada um de vocês, no dia a dia, vai se incomodar com uma coisa ou outra e vai falar, poxa, será que dá para fazer diferente? E aí a gente vai fazendo convite ao novo, a gente mesmo, e por que não? Ao companheiro, aos filhos. Eu falei com os meus 3 filhos na época disso, falei, escuta, vamos comunicar com um pouco mais de calma? Vamos conversar um pouco mais baixo? Eles ficaram me olhando assim, tá bom, mãe, vamos. Enfim, a gente conseguiu boas melhoras nisso. Ainda rola uns gritos direto, né? De vez em quando a gente lança a mão disso, mas a coisa melhorou bem, né? Vamos para o próximo. Independentemente do tratamento médico e psicológico, como abordar uma criança com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção? Olha, eu diria que com o máximo de calma possível. Eu não sou psicóloga, psiquiatra, nem especialista nisso, né? Eu falo que eu sou paciente. E estou aqui aplicando a reforma íntima em mim mesma, né? Então, eu estou falando aqui como gente. Não tenho um filho com um quadro desse para poder falar com propriedade. Mas, por intuição e pelo meu coração, que é o que eu posso oferecer para você nessa resposta, o que eu faria era falar com pouco, mudar muito a minha vibração, né? E na hora em que está acontecendo aquele agito todo, ver como que aquela agitação repercute em mim. Porque a gente fica agitado junto com o filho, ou perto de alguém que está ansioso, de alguém que está agitado. Então, ter um minuto de lucidez e falar, peraí, respira. Respiração ajuda, gente, ajuda numa hora dessa. Na hora que o calo apertou, você dá uma respirada,
volta para o momento presente e modifica um pouco a sua vibração. Eu e meu marido tivemos 4 filhos, né? Uma mais velha, depois a gente foi ter o segundo, eu fiquei grávida de trigêmeos, espontaneamente. Um dos trigêmeos retornou ao plano espiritual, nasceram 2, então temos 3 filhos. Houve um tempo em que todos estavam muito pequenos, que para mim voltar para casa era um momento de tensão. Ao invés de eu estar voltando para casa para descansar, eu estava voltando para casa com a sensação de caramba, vou agora para minha casa. E comecei a me observar nesse sentido. Já estava no movimento de reforma íntima e falei, peraí, eu vou me observar. Estou voltando para casa. Aí botava uma música bem boa, uma música que me levava, às vezes uma palestra, respirava, chegava e falava assim, vai ser ótimo, eu vou conseguir lidar com eles com calma. E ao invés de me sentir cansada na lida com eles, eu vou descansar na presença deles. Ao invés de pensar, puxa vida, agora eu tenho que fazer 3 horas de dever, eu vou falar, que bom, eu agora vou ter um momento de proximidade e presença com eles, sem celular, sem interferência. E de verdade, gente, isso não muda de uma hora para outra, mas a gente vai transformando isso com consciência, com escolha, com decisão. E aí, um pouco antes de chegar, eu sempre entrava em prece e chegava. E as coisas foram se modificando. Às vezes eu ponho música clássica, todos eles vão se acalmando. E a gente vai conseguindo mudar um passinho por vez, né? Pergunta aqui. Quer dizer que acertar é humano, viver acertos é sabedoria e permanecer nos acertos é divino? E que tudo, como diz Kardec, se transmuta e que tudo evolui em todos? Certamente. Tudo está em movimento, tudo está encaminhada. E o nosso problema é que na nossa infância espiritual, a gente tende a ver tudo em rótulos, em quadradinhos, em clubinhos, a gente se dá nomes, a gente se dá... Enfim, a gente vai se cerceando, se aprisionando e perdendo movimento. Quando a vida é movimento o tempo inteiro. Nós todos somos amor e movimento. Nós todos estamos experimentando as nossas possibilidades de amar, momento a momento, a nós mesmos e aos outros. Então, acertar é humano, errar também. Eu costumo dizer que o erro é o caminho mais próximo do acerto. Eu estou lá errando, mas eu estou sentindo. Logo que eu erro, vêm as emoções, elas sinalizam algo em mim, algo que eu preciso modificar, e aí eu me proponho algo novo graças às emoções que eu sinto. Elas são grandes aliadas. Muitas vezes elas são fortes demais, intensas demais, a gente se perde um pouco naquela, ai meu Deus, o que essa emoção está me dizendo? Mas ela é o sinal, ela é um alerta importante que a gente tem que estar sempre atento. Então, o coração está sentindo, a emoção está lá, tim, 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 sinalizando que eu estou incomodada com aquela algazarra, eu estou incomodada com estar gritando, eu estou incomodada com estar voltando para casa assim. Então, tem algo aí que eu preciso parar e olhar. Eu paro, examino, verifico e me proponho a passos pequenos, mas 1 centímetro por dia, que seja, a gente vai conseguindo se modificar. Com essas emoções assim, atabalhoadas, o que ajuda essas horas? O que vai realmente nos auxiliar? A mente, ela organiza. A fé raciocinada organiza. Então, a gente pega essa sensação que junto com o corpo... O que é o corpo, gente? O corpo físico. Ele é a síntese de todos esses momentos. A gente tem um corpo físico, que é a síntese, a gente tem as emoções que estão ali indicando para a gente onde a gente tem que prestar atenção, onde está incomodando. Muitas vezes a gente sai entorpecendo, a gente sai ignorando essas emoções e elas têm algo importante para dizer, para sinalizar. A mente auxilia a organizar esses pensamentos. E o nosso espírito, ele intui, ele nos mantém em conexão.
dependendo da nossa sintonia, com vibrações mais altas ou com vibrações mais baixas. Nós todos já sabemos que nós somos sempre os, como é que fala? Os anfitriões da nossa festa. Se eu estou numa sintonia de rádio mais baixa, mais agressiva, mais lasciva, mais entregue a falar mal, eu estou elegendo as minhas companhias da festa, eu estou abrindo o salão. E aí vem essa informação de fora. A gente fala que toda obsessão espiritual se inicia com uma auto-obsessão. É sempre dentro, sempre começa dentro, ninguém é vítima de nada. A gente está com a nossa emissão, com a nossa vibração, tocando lá na festa. Nós somos os anfitriões. A gente está com a vibração elevada, a gente também está chamando. E isso, gente, é muito dinâmico. Isso é assim, de uma hora para outra se modifica. Então, tão caidaços, tão tristes, não se demore a colocar uma música que os eleva, não se demore a abrir o Evangelho, a Bíblia, um livro budista, enfim, o que quer que seja que os elevem, a botar o pé na grama, a abrir um livro bom, a ver um filme para dar risada, entendeu? Para que a gente modifique a nossa vibração. E assim a gente vai, de verdade, neste momento presente, o orar e vigiar é a gente conseguir presentificar e ficar e nos manter nesse estado de silêncio o máximo de tempo possível. E a gente sabe que o dia seguinte chega uma nova queda, a gente olha para ela com calma, como a gente olha para as crianças naquele vídeo. A proposta é bem essa, a gente entender que a nossa infância espiritual, ela também vai amadurecer. Mesmo que a gente estacione, a vida vem e nos lança um novo convite. Ela vem e fala, vamos lá. Aí, às vezes, chega uma doença, às vezes chega uma situação financeira, às vezes chega, a gente perde o emprego. A gente não sabe, e estamos considerando aquilo um grande problema, e, na verdade, é uma situação didática, abençoada, que está só espelhando lá fora algum conflito que está aqui dentro, que precisa vir à tona por meio das situações para que a gente possa lidar como aprendizado e não como instrumento de perseguição de um Deus cruel que vai me punir porque eu fiz isso e aquilo em outra vida. Isso não existe, isso é fantasia. É sempre, sempre uma proposta didática, amorosa, misericordiosa e vem para a gente infinitamente aliviado, 1000 vezes aliviado, né? Tem mais algum? Você quer me fazer alguma pergunta? Temos mais 2 minutos. Eu queria, Daniela, se você me permitir, compartilhar com todos vocês algo que de forma bastante recorrente acontece e chega para nós aqui na nossa casa no atendimento fraterno. Acho que nós ainda temos muita dificuldade de entender que o outro, independente de quem seja, um ente querido, próximo, um amigo, ele é tão humano quanto nós. Então, muitas das vezes, nós projetamos um olhar, uma atitude, um pensar, um reconhecer como se esse alguém fosse perfeito. E aí nós nos decepcionamos. Nós ficamos tristes, porque uma determinada expressão, uma determinada conduta vem ao encontro daquilo que nós esperávamos daquela pessoa, daquilo que nós imaginávamos que aquela pessoa era. E esse compartilhar com vocês diz respeito ao olhar compassivo, que vai ao encontro de tudo que a Daniela trouxe para nós essa noite. Olhar para o outro como alguém que está matriculado na mesma escola, aprendendo as mesmas lições, cometendo às vezes deslizes não iguais aos nossos, dependendo da natureza, mas invariavelmente errando. Na medida em que nós exercitamos esse olhar, essa prática, a vida vai ficando mais fácil. E não é mágica, não é milagre, não é nada disso.
é a transformação natural do propósito maior para o qual nós existimos, né? Nos transformarmos em seres humanos mais felizes e nos direcionarmos com segurança a níveis cada vez mais ampliados de felicidade, mas não a felicidade que está fora, mas a felicidade que nós vamos construindo dia a dia, tijolinho a tijolinho, pensamento a pensamento, hábito a hábito, crença a crença, escolha a escolha. E as coisas vão ficando mais fáceis. E aí nós sofremos menos decepções, tristezas, traumas, dramas, porque nós vamos reconhecendo que esse outro companheiro de jornada está ali, aprendendo também. Isso não quer dizer que nós devamos ser condescendentes ou lenientes com algo que nós devamos, eventualmente, conversar, colocar limites. Não, nada disso. Mas nós saberemos o momento de fazer isso, a forma de fazer isso, o tom que nós iremos utilizar, se é oportuno, conveniente ou não fazê-lo, e isso vai tornando as nossas relações mais fluidas, mais positivas, mais construtivas e mais maduras. E boas para todos nós, não apenas e tão somente para nós, mas também naturalmente para essa outra pessoa, que começa a reconhecer as nuances, né, da vida e a importância de nós estabelecermos uma relação entre iguais, né? Não melhores, não maiores, iguais. Respeitosamente eu quis compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que todos nós, né, passamos por situações como essa. Podemos encerrar, Daniela? Sim. Gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer para vocês a oportunidade de mais esse bate-papo. Gratidão. Nós ficamos felizes com a presença de todos vocês. Agradecemos a Daniela, as lições, as reflexões, os momentos de emoção, eles são sempre muito especiais. Eu fico tão feliz quando eu estou aqui nesta casa e aqui no Salão da Comunhão, eventualmente em outras atividades, e vejo tantas pessoas que desejam, né, o que buscam essa possibilidade de trocar ideias, de receber informações, de permitirem-se, de boa vontade, por livre e espontânea vontade, predisporem-se a esse movimento de renovação e de transformação. Então, felizes que estamos, convido a todos a que fechemos os nossos olhos, elevando ou mantendo os nossos pensamentos, as nossas emoções elevadas, em gratidão por mais esta oportunidade, por mais esta possibilidade e pelo processo que vivenciamos a cada dia, que traz consigo oportunidades abençoadas de transformação, de renovação, de amadurecimento, de estabelecimento mais positivo de relações, sejam elas quais forem, e de níveis mais ampliados para os nossos corações, para o nosso bem-estar e para a nossa felicidade de amor. E não duvidemos, esses níveis mais ampliados que cultivamos tocam outros corações, sensibilizam outros corações, arregimentam outros corações pelo exemplo moral, que é silencioso, como ouvimos hoje. Por esta razão, Senhor, e todos os amigos espirituais que estão sempre conosco, independente de qual seja a atividade, inspirando-nos, apoiando-nos, participando conosco na transmissão de mensagens que sejam boas para nós, que nos façam, ou nos tragam os corações mais leves e mais felizes. Com este sentimento, com estas vibrações, nós desejamos a todos um excelente final de semana e um dia a dia cada vez mais feliz. Obrigado, Senhor.